Olá, o canal Educação e Business está no ar. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, sempre a proteção coletiva. De um lado, a saúde pública e os desafios em oferecer serviços minimamente aceitáveis para a população. Do outro lado, as empresas privadas de planos de saúde, com a possibilidade real de oferecer um atendimento de qualidade no setor. E a Unimed Amparo, sobre esse sentido, vem escrevendo uma brilhante história no mercado. Falaremos hoje com o Dr. Adalton Rafael de Toledo, médico e presidente do Conselho de Administração da Unimed Amparo. Dr. Adalto, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer em nome da Unimed Amparo o convite, João, e muito grato pela oportunidade. Nós é que agradecemos, doutor. Vamos falar aí sobre esse brilhante trabalho da Unimed Amparo e, naturalmente, falando de Unimed Amparo, estaremos falando de saúde. E por falar em saúde, qual a visão do doutor Adalton Rafael de Toledo sobre a questão da saúde pública no Brasil? A saúde pública no Brasil, Giovanni, sempre houve uma desconfiança muito grande sobre ela. Mas a pandemia que nós estamos enfrentando agora do Covid-19, ela veio mostrar que o nosso SUS, começando a nível nacional, ele é bem mais forte do que a gente imaginava. Então, principalmente na administração do ministro Mandetta e aquela equipe que ele tinha lá de primeira linha, o SUS ele deu conta da pandemia. Ele enfrentou a pandemia assim como o setor de saúde suplementar enfrentou. E lembrando que o setor de saúde suplementar ele tem um recurso em valores muito maior per capita do que o próprio SUS. E o SUS ele foi bem, ele conseguiu se organizar e estava indo bem até que o ministro saiu, né? Agora, aqui também a nível municipal, com o novo prefeito, com o Carlos Alberto, e a designação do Dr. Fernando Casotto como secretário de saúde, a saúde pública também vai muito bem. Isso é importante, porque a saúde suplementar, onde a Unimed está inserida, ela cuida de 50 milhões de pessoas no Brasil. E quase que 4/5 são dependentes do sistema público. Então é fundamental para a nossa sociedade, uma sociedade democrática, para que se o Estado de Direito seja mantido, que a saúde pública seja confiável. Muito bem, doutor. Saúde de qualidade para todos, né? E por falar no oferecimento de um serviço relacionado à saúde de qualidade, vamos falar de Unimed Amparo. Doutor, vamos começar com a história dessa empresa. Nos conte um pouco aí sobre a história da Unimed Amparo. A Unimed Amparo foi fundada em setembro de 1990. Ela completou no ano passado 30 anos. 91 médicos aqui da região, Amparo e região, resolveram patrocinar uma forma de assistência à saúde que não fosse mercantilista. Na época, Amparo tinha alguns planos de saúde, mas que acabavam explorando a atividade médica. E a Unimed veio, desde 67, com a primeira Unimed que foi criada em Santos, a Unimed veio com um pensamento do atendimento pelo médico. Então, é o paciente sendo atendido pelo próprio dono da operadora. E a Unimed Amparo, em 1990, esse grupo ele abraçou essa ideia e começou a construir essa história de sucesso que vem vindo. Nesses 30 anos, a Unimed Amparo cresceu muito. Hoje nós estamos com 50 mil vidas, tomamos conta de 50 mil vidas. E a medicina também mudou muito. Hoje a medicina exige cada vez mais investimentos tecnológicos enormes. E a Unimed Amparo vem se adaptando, crescendo e se modernizando para poder prestar sempre uma assistência de qualidade. Muito bem. Doutor, o senhor hoje é presidente do Conselho de Administração da Unimed Amparo, mas já há muitos anos participa do ambiente de gestão da empresa.
né, do dia a dia da empresa. Quais são os maiores desafios que o senhor pode verificar, né, na história da Unimed Amparo? Vani, quando você fala em desafio, é muito difícil a gente esquecer da dificuldade que é você ser empresário no Brasil. Eu elencaria como principal desafio exatamente a insegurança que o empresário no Brasil ele sofre. Insegurança pelas leis, insegurança pela alta judicialização, insegurança pelo cenário econômico. E no caso da Unimed, isso é mais agravado porque saúde é um mercado muito delicado e ele envolve muito mais do que simplesmente a prestação do serviço. Então, quando você tem um setor onde é complexo, com múltiplos atores, e que esses atores eles se relacionam de uma forma não simétrica, então há uma diferença, uma simetria nas informações entre eles, você acaba tendo muitos questionamentos, muitos conflitos. E no caso da saúde, porque a saúde, existe uma máxima que diz que saúde não tem preço, mas ela tem custo. E a melhor saúde nem sempre é a saúde com tudo, com o que há de amplo, o que há de mais moderno. Às vezes você tem métodos de tratamento que são eficazes e que são os melhores e que não têm os custos maiores. Mas a gente sempre quer talvez um tratamento por um especialista. A nossa cultura é de buscar o especialista e muitas vezes a gente acaba sendo contaminado ou até infligido uma dor maior, que é de você ser menos, ter o seu cuidado à saúde minorado. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: a saúde, por ser complexa, ela sofre demais esses efeitos da insegurança que eu relacionei para você. Então, nós estamos com um cenário econômico inseguro, uma judicialização alta dentro do nosso setor pelas inconsistências que eu te falei. E também o enfrentamento da pandemia, que nos pegou de surpresa. Então, fazer saúde no Brasil, ser empresário, uma empresa, uma organização que atua na indústria da saúde no Brasil, ela não é fácil. Ela realmente tem muitos conflitos e muitas dificuldades. E como a gente diz lá na Unimed, muitas oportunidades de melhoria e crescimento a cada dia. Doutor, a Unimed é uma empresa notadamente com um sistema de gestão e planejamento incrível, né? Não à toa tem o sucesso que tem aqui a nível regional, não só a nível da cidade de Amparo, mas a nível regional e Obrigado. até, podemos dizer, no cenário nacional, né? Unimed Amparo. Que desafios dentro desse planejamento que certamente vocês trabalham lá no dia a dia, que desafios vocês acham que enfrentarão ao longo dos próximos anos aí com relação à gestão da empresa, ligada à saúde, é claro? O principal desafio é o tecnológico. A telemedicina, a consulta médica à distância, ela veio para ficar. Existe uma dificuldade muito grande, existe um percurso dificultoso para você ir numa consulta médica, às vezes, para muitos tipos de pacientes. Então, a telemedicina ela veio para ficar. Do jeito que ela foi aprovada, de maneira segura, com toda a certificação digital, você pode fazer uma consulta, o médico tem condições de avaliar o seu problema e te medicar, e caso haja necessidade de um exame físico presencial, ele é agendado. Então, um desafio que eu vejo à frente é a gente conseguir mudar a cultura e fazer com que a telemedicina chegue em todos os consultórios dos cooperados, em todos os nossos postos de atendimento e que seja acessível para todos os nossos beneficiários. Agora, o principal desafio, Giovanni, é a mudança de cultura assistencial. Hoje, quando a gente tem uma dor de cabeça,
a gente já pensa em ir no neurologista. E às vezes essa dor de cabeça ela está associada com qualquer outro fator que não seja a própria cabeça. Então, os novos modelos assistenciais mostraram que aquela cultura do século XX, focada, centrada na figura do médico, o hospital tendo o hospital como centro, né? Qualquer incômodo eu procuro o hospital, ela causa uma desassistência, ela não é a melhor assistência à saúde que nós podemos ter. O ideal é que cada um tenha um médico que o conheça desde a hora que você nasce até a hora que você vai para a terceira idade. E esse médico faz um acompanhamento seu. Então, a medicina que a gente acredita é a medicina do generalista, aquele médico que cuida de você e que a gente dá o nome hoje de atenção primordial à saúde. Nós implantamos o programa Unimed Pleno, que hoje já é um produto, e a gente aplica esse produto nos nossos colaboradores, e a gente tem também algumas empresas que também estão contratando. E esse produto, a gente tem uma unidade de saúde voltada para o paciente. E esse paciente tem um médico que acompanha ele ao longo de todo o percurso. Então, ele tendo essa dor de cabeça, como eu te falei, ele tem esse médico que conhece ele. Sabe, se por acaso ele usa óculos e não está conseguindo enxergar muito bem, pode ser que a dor de cabeça seja disso. Pode ser que a dor de cabeça seja uma ansiedade, pode ser qualquer outro motivo. E ele cuida, ele conhece esse paciente, e no caso de ter uma indicação de realmente precisar do especialista, ele já direciona de uma maneira mais orientada. Essa mudança cultural da gente ter um problema de saúde e não procurar pelo especialista é o grande desafio da Unimed para o futuro. A gente mostrar que a gente precisa ter acesso, precisa ter todo um cuidado integralizado, mas a gente precisa ter alguém que nos acompanhe desde o começo até o final e que nos conheça. E deixar para os especialistas realmente aquilo que seja mais voltado à sua especialidade. A gente quer que um ortopedista como eu, cirurgião de joelho, cuide dos joelhos e faça as cirurgias necessárias para que as pessoas voltem, por exemplo, à prática esportiva e que não fique cuidando de dores ou algumas coisas que são relacionadas a motivos, às vezes, não só ortopédicos, né? Eu acho que esses dois desafios, da tecnologia da consulta à distância e da mudança cultural para um novo modelo assistencial, que não seja tão focado no especialista, são os grandes desafios para nós do futuro agora. Doutor Adalto, o senhor acredita ser possível atingir esses objetivos em que espaço de tempo, né, na medida de que estão dentro de um planejamento necessário aí para a empresa? É nesse mundo que a gente está vivendo agora, que as coisas estão acontecendo instantaneamente, né? Já não há mais tempo para esperar. Então, todo o nosso planejamento ele está voltado para que a gente, além do enfrentamento da pandemia e por causa do enfrentamento da pandemia, que a gente consiga sair da pandemia mais fortalecido, Giovanni. Então, a nossa ideia é exatamente, ao longo da pandemia, ir consolidando essas bases e, ao sair da pandemia, que a gente possa implantar em definitivo. Eu acredito que a telemedicina generalizada nos consultórios dos cooperados, a gente já vai conseguir ao final de 2022 para ter. Agora, a mudança cultural, eu acredito que ainda vai mais uma década até que a gente, como paciente, a gente possa perceber as vantagens de ter alguém cuidando da gente e que seja o nosso médico, né? Ok. Doutor, falar em Agência Nacional da Saúde, ANS. Qual é o papel da ANS e qual o grau de complexidade em termos de gestão da Unimed com esse órgão? Se você me permite fazer só um resumo histórico importante,
A Lei dos Planos de Saúde é uma lei de 1998 e na própria lei ela já falava de uma agência reguladora e a ANS foi fundada no ano 2000. E a ANS é um órgão, uma autarquia federal e ela tem a responsabilidade de fiscalizar e regulamentar o setor de saúde suplementar. Ninguém gosta de atuar num setor regulado. Antes da lei dos planos de saúde, o setor de saúde ele era totalmente livre. Então, a prática empresarial no setor de saúde era sem regras. Então, você tinha, por exemplo, um contrato de plano de saúde da mesma operadora, poderia eu ter um contrato que daria direito a B, C, D, e você ter um contrato que daria direito a D, E, F, G, por exemplo. Então, a ANS ela veio exatamente para poder regulamentar todo esse setor. Nesse aspecto, eu acho que ela foi muito bem e ela tem contribuído bastante. Outro dado importante, positivo da ANS é a informação. Saúde tem muito a ver com dados, com a geração de informação e com o uso, a utilização desses dados para melhorar as práticas assistenciais. E a ANS, através de protocolos, padronizações, ela ajudou muito o setor a ter dados e a utilizar esses dados em prol das melhorias. Agora, ela cometeu alguns erros ao longo desses anos e nesses 20 anos de regulamentação, né, os principais foram o excesso de normativas. O próprio pessoal da agência reconhece a quantidade excessiva de regras e de normas. Normas em cima de normas, normas que vêm corrigindo outras normas. Porque, na verdade, como eu te falei, o setor é muito complexo, né? E a própria agência vem amadurecendo e melhorando. Mas o relacionamento da Unimed, desde que nós assinamos um termo de ajuste de conduta e a gente se submeteu à regulamentação da ANS, a gente é fiscalizada diuturnamente pela agência e a gente tem o nosso, vamos dizer que a gente está fazendo o nosso dever de casa da maneira correta. A gente não tem pendências com a agência, a gente está todo regulamentado, a gente segue todas as normativas. A agência, ela, não sei se você tem esse conhecimento, ela exige que as operadoras mantenham ativos financeiros adequados para que garantam o atendimento, e a Unimed tem todos esses ativos já provisionados e guardados, né? Então, o nosso relacionamento com a agência é um relacionamento de respeito, de reconhecimento da importância dela, mas eu torço para que a agência ela se simplifique e ela deixe o setor mais ágil do ponto de vista empresarial mesmo. Doutor Adalto, segundo sua fala, e faz muito sentido, é claro, a Unimed atua em um ambiente bastante complexo, né? Desde fatores ligados à legislação até a própria atuação relacionada à saúde, e não é algo nada fácil em tempos atuais, principalmente no Brasil. Mas para a Unimed ter o sucesso que tem, quais são os pilares que o senhor entende como fundamentais para esse sucesso ter sido atingido? A Unimed é uma cooperativa de trabalho médico. Então, os primeiros pilares são os pilares do cooperativismo, que foi a forma empresarial que foi escolhida para que ela se constituísse. Dentro dos 7 princípios do cooperativismo, os quais a Unimed pratica bem, a gente tem que considerar o compromisso com a comunidade e o princípio da intercooperação e da educação. Então, a Unimed ela é uma empresa de valores, né? A gente, em 2019,
recebeu o prêmio de entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, e a gente fica muito envaidecido com isso, porque a gente realmente procura ter valores do cooperativismo aplicados no dia a dia da empresa, né? Então, assim, a Unimed, ela tem um compromisso exatamente com a missão dela, e ela fica atrelada a essa missão. A missão da Unimed é atender o paciente de uma forma integral, valorizando os cooperados, os colaboradores e os parceiros estratégicos. E a gente fica focado nessa missão no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente precisa investir em algo que vai melhorar a qualidade assistencial, mesmo que isso, consequentemente, não traga diretamente aumento de receita, e muitas vezes na saúde acontece isso, você tem que investir numa melhoria sem que necessariamente aumente o número de clientes, né? Ou você possa cobrar mais pelo plano, né? A Unimed ela vai atrás disso, porque quando a gente percebe que a gente não está conseguindo aplicar a nossa missão, a gente vai atrás do investimento e vai na busca dessa qualidade que a gente faz questão de dar. O cooperativismo, ele faz com que o atendimento na medicina, porque o sistema Unimed, ele é hoje a maior cooperativa de trabalho médico do mundo, de saúde, né? E por que ela atingiu isso? Porque realmente é um diferencial. Você ser atendido pelo dono da empresa é um diferencial. E no caso da Unimed, aquele cooperado que está te atendendo, ele é sócio daquela empresa. Então ele está atendendo numa condição de prestador, ele está prestando um serviço, mas ele também é sócio daquela empresa e ele também, Giovanni, é cliente daquela empresa, porque ele tem o plano de saúde também daquela empresa. Ele também, quando ele vira paciente, ele também usa os serviços da Unimed. Eu acho que esses princípios do cooperativismo aplicados no dia a dia, eles nos ajudam bastante a não perder o rumo, a seguir focados naquela direção que foi traçada desde o começo, lá de 1990, com o Dr. Cândido, que foi o primeiro presidente, depois o Dr. Vitor, que você conhece tão bem, e aí seguido depois pelo Dr. Luiz e o Dr. Olímpio, e chegando agora na minha gestão. Eu acho que o cooperativismo associado a uma determinação de definir a missão, é ali que a gente quer chegar e quais são os nossos valores, é que tem ajudado a Unimed nessa trajetória. Bom, doutor Adalto, um caminho de sucesso da Unimed, sem sombra de dúvidas, né? Mas eis que temos então a pandemia, né, nos afetando a todos. Então eu lhe pergunto, doutor, qual o real impacto da pandemia para a prestação de serviços da Unimed Amparo, principalmente no que tange a gestão de custos? A pandemia, a maior característica dela é a intensidade associada ao desconhecimento que nós temos. A Covid-19 é uma doença que nós ainda estamos aprendendo muito sobre ela. E desde março de 2020, do ano passado, quando a gente começou, todo o sistema de saúde começou a se preparar para a pandemia, a gente realmente investiu vários recursos, né? No caso da Unimed, a gente teve que adaptar o nosso espaço de saúde para 2 espaços de saúde em um só. Nós fizemos um atendimento Covid e um atendimento não Covid no mesmo local. A gente investiu junto com a Beneficência, com o Hospital Beneficência Portuguesa, para termos uma UTI, né? E essa UTI que começou com 10 leitos, nós expandimos para 15 e aumentamos também a capacidade de internação, com leitos de internação e de semi-UTI, sempre nessa parceria com a Beneficência Portuguesa. Os custos de você implantar todas as defesas e a estrutura necessária para o atendimento. Quantidade de recursos humanos que pudessem
dar esse atendimento, não se esquecendo que essas equipes tiveram que ser repostas a todo tempo, porque os profissionais de saúde, infelizmente, ficaram doentes durante a pandemia, né? Tiveram que se afastar. E essa associação dos recursos de estrutura, mais os recursos humanos e todos os outros recursos no enfrentamento da pandemia, se somaram a cirurgias também, os atendimentos eletivos, que ficaram represados e que, num certo momento, a partir de agosto do ano passado, nem médico e nem paciente conseguiram mais segurar suas cirurgias. Então, a operadora, a Unimed Amparo, ela enfrenta uma alta de custos pela associação da Covid com a rotina que ela já vinha conduzindo. Agora, a maior preocupação da pandemia de efeito na operadora, na cooperativa, é até onde que ela vai. Então, a gente torce, como o Brasil, como o mundo todo torce, para que a vacinação ela comece a ser efetiva, ela comece a fazer com que essa doença possa ficar controlada e ela possa, e os sinais estão mostrando para isso, né, que os casos possam diminuir, para que os sistemas de saúde tenham um fôlego e a gente possa daí reestruturar. Quando eu digo reestruturar, Giovanni, deixando claro, é exatamente a gente poder voltar a cuidar daqueles casos que a gente vinha cuidando. Muitas pessoas com doenças crônicas, principalmente os casos de oncológicos, ficaram sem ir ao médico. E isso tudo vai causar um passivo, um prejuízo que a gente vai ter que trabalhar muito forte para voltar essa qualidade de saúde. Muitos pacientes que ficaram sem atendimento, sem fazer o exame que deveria fazer, vão ter que voltar a fazer e a operadora vai ter que saber também trazê-los. Então, nós estamos preocupados agora com a pandemia, já com o olhar voltado para o pós-pandemia, quando a gente vai ter que resgatar a saúde de muita gente que não teve oportunidade de ir ao médico. Doutor, diante do ritmo da vacinação no Brasil, né, diante aí dessas novas cepas que estão aparecendo, né, com relação à Covid, diante de todo esse cenário, né, que expectativa a Unimed tem de retomar esses atendimentos de forma natural como eram no passado, em termos de tempo, doutor? Eu estou bastante apreensivo com essa segunda onda do Covid, desde dezembro para cá, como ela tem se manifestado. A gente ainda está com um número de atendimentos alto, tanto no nosso pronto atendimento quanto no nosso setor de internações. Eu tive acesso a um estudo empresarial que mostra que maio já vai... tem dados atuariais mostrando que maio já vai ter uma diminuição importante da pandemia. E eu estou muito otimista em relação a isso. Eu acredito que a gente já está retomando e resgatando alguns desses casos, desses pacientes que eu te falei. Mas eu acredito que uma normalização só venha mesmo depois da pandemia. O que acontece é que a pandemia deixou todo mundo, inclusive a Unimed, muito assustada com a intensidade dela, né? Com a necessidade que ela exigiu dos sistemas de saúde. Você viu leitos de UTI lotados, faltando oxigênio, faltando medicamento. Todo esse horror que aconteceu no Brasil e em vários lugares do mundo, a gente teve aqui em Amparo bastante cuidado para que isso não acontecesse. Tanto o setor público quanto o privado se virou como pôde para não faltar. Então eu acho que isso deixou uma certa cicatriz. A gente vai ficar muito preocupado em uma mudança dos números da pandemia, de contaminados, de novos casos, antes de poder voltar a abrir.
Agora, falando em tempo, eu estou bastante otimista. Eu acredito que pelo menos o segundo semestre a gente já possa voltar a ter um novo normal, ainda com a pandemia, ainda usando máscaras, né? Mas uma esperança, uma luz mais forte de retorno à normalidade. E que tudo isso passe o mais rápido possível, não é, doutor? Estrutura, né? A gente vê a Unimed com a ótica, com o pronto atendimento, com o núcleo de medicina preventiva e saúde ocupacional, com a farmácia. Conte um pouco aí sobre a estrutura geral que a Unimed tem para oferecer aí para os seus conveniados. Nós somos em 137 médicos cooperados, 166 serviços credenciados, que são os nossos prestadores. A gente conta com unidades de atendimento como o Espaço Saúde Unimed, que contempla o pronto atendimento e contempla também o ambulatório médico. A gente tem a sede administrativa, escritórios regionais em Pedreira e Serra Negra, que cuidam da parte administrativa. E a gente tem também a ótica, a farmácia e o que muito nos orgulha, o nosso núcleo de atenção primordial à saúde, que a gente engloba nele exatamente a medicina preventiva, a saúde ocupacional e a Unimed Plan. A saúde ocupacional, a gente recentemente trouxe ela mais para o centro da cidade, ali do lado da nossa farmácia, com o novo prédio da Nova Ótica. Então a gente investiu numa estrutura maior para a Ótica Unimed e trouxe a saúde ocupacional também junto. O que nós estamos preparando agora para o segundo semestre, Giovanni, e eu vou contar aqui para você de primeira mão, é uma central de reabilitação onde a gente vai trazer o núcleo de atenção primordial à saúde e juntar também com alguns serviços de reabilitação, como fisioterapia e os casos também de psicologia e nutrição. Então essa vai ser mais uma unidade assistencial da Unimed e que a nossa ideia é inaugurá-la no comecinho do segundo semestre. Muito bem. Novidades aí para os usuários do plano de saúde da Unimed. Doutor, projetos sociais. A Unimed sempre foi exemplar em atuações voltadas para a área social, né? Então, nos fale um pouquinho sobre os projetos sociais da Unimed Amparo. Voltando nos princípios do cooperativismo, um deles é a integração, a preocupação e a interação com a comunidade. Então, a preocupação de responsabilidade socioambiental, ela está no DNA da Unimed. No caso da Unimed Amparo, ela está inclusive inserida dentro do nosso estatuto social. E nós temos uma área de responsabilidade social que atua fortemente. A gente tem em torno de R$80 mil ano de investimentos que a gente faz em algumas instituições. A gente tem um orgulho muito forte na Associação da Mulher Unimediana, que é a AMU, que tem um projeto fantástico de assistência para o pessoal com deficiência visual. E a AMU atua já há muitos anos nessa área com práticas de sucesso já consagradas, inclusive reconhecidas por outras empresas aqui da cidade também. A gente tem o projeto Judô, que a gente ajuda também e a gente está junto, porque a gente acha importante a divulgação desses projetos dentro do âmbito esportivo. A gente está sempre aberto para projetos assim que envolvam esportes, principalmente com jovens, né, crianças. Eu acho que o esporte é um caminho sempre muito bom para a saúde, né? E a gente tem políticas de responsabilidade social voltadas para alguns projetos que a gente acaba fazendo eles anualmente. Como, por exemplo, a gente tem um projeto de
recolher e dar possibilidades que as pessoas recolham os lacres das latinhas, e com isso a gente acaba acumulando esses lacres, e com isso a gente troca por produtos como cadeira de rodas, e a cooperativa também investe, acaba ajudando algumas instituições, como também os nossos descartes de medicamentos. O descarte de medicamento, ele é um problema muito grande dentro do meio ambiente. O medicamento não é um produto que você possa jogar em qualquer lixo, e muito mais não jogar no lixo, né? Alguns medicamentos que vão para o lixo e alguns aterros sanitários ou contaminam alguns rios, eles acabam afetando muito a fauna. Então a gente tem um projeto iniciado pela nossa farmácia de descarte adequado de medicamentos, entre outros. Então a Unimed se orgulha muito de poder contribuir com a comunidade que ela está inserida. Eu acho que isso e a outra coisa também que a gente gosta de fazer, que eu já estava me esquecendo, é do estímulo ao voluntarismo, tanto de cooperados quanto de colaboradores. Então, sempre que a gente pode, a gente organiza ações voluntárias para que a gente possa arrecadar, por exemplo, como foi feito recentemente, de doação de alimentos, para que a gente possa ajudar principalmente algumas instituições ou umas pessoas mais fragilizadas agora pela situação econômica da pandemia. E agora nós estamos exatamente no meio de uma outra campanha dessa. Nós estamos fazendo uma ação voluntária interna de doação não só de alimentos, mas de produtos de higiene, produtos de limpeza, para a gente poder doar para algumas instituições. Geralmente, quando a gente faz isso, o que a gente arrecada, aí a cooperativa também contribui com uma outra parte, aumentamos o volume das arrecadações. Muito bem. Doutor, qual a importância, né, das ações de marketing da empresa para a potencialização da confiança para com os serviços prestados? O guru da administração, que é o Peter Drucker, ele dizia que marketing é tudo, né? A gente considera importante que a área de marketing, que nossas práticas de marketing mostrem realmente o que a Unimed é e o que ela se preocupa. O nosso logo é cuidar de você, esse é o plano. E cuidar, ele significa muito mais do que apenas tratar da doença, né? O nosso cuidar envolve acolher, envolve ser carinhoso, envolve ser atencioso, envolve prestar um serviço, não à doença, mas prestar um serviço para que a pessoa melhore as condições de saúde, para que a pessoa tenha uma vida mais saudável. E para isso o marketing é fundamental. A gente procura fazer campanhas institucionais pelo menos uma vez ao ano, para que a gente possa lembrar isso para a comunidade e para os nossos beneficiários. Então a gente usa as ações de marketing para exatamente destacar qual que é o objetivo principal da Unimed. O nosso propósito é cuidar de você. Então a gente gosta de estar sempre inserido essa preocupação nas nossas campanhas. A gente recentemente, o ano de 2020, a gente fez uma campanha institucional dos 30 anos da Unimed e a gente produziu um livro de memórias com as histórias dos cooperados que formam a Unimed. E a gente inseriu nesse livro não só as histórias de cada um dos cooperados, mas também várias fotos antigas que a gente tinha no acervo da Unimed. Qual que era o intuito disso? Era mostrar exatamente como a Unimed se importa com aquelas pessoas que construíram a Unimed. E o marketing ele é fundamental para trazer isso, para que a gente não fique sempre com aquela visão muito comercial ou aquela visão muito voltada para aquilo que acontece agudamente. Se a gente não tivesse o marketing,
a gente estaria, por exemplo, preocupado só com a pandemia. Como eu expliquei há pouco, a gente tem muito mais do que a pandemia para se preocupar. A gente tem toda uma assistência à saúde que a gente precisa se preocupar. Então, as ações de marketing da Unimed, elas não são, poucas vezes, nós investimos em campanha para vender planos. A maioria das nossas ações são voltadas para o institucional e para que as pessoas entendam qual que é o verdadeiro propósito da Unimed Amparo. Muito bem, doutor. Tecnologia, né? Qual é a estrutura tecnológica que a Unimed Amparo tem hoje e que a torna tão diferente aí no mercado? A gente tem aumentado bastante o investimento em tecnologia relacionado às nossas despesas. Esse investimento no Brasil é muito pouco, né? O Brasil é um país que investe pouco em tecnologia e a pandemia acelerou muito isso dentre as operadoras de plano de saúde. A gente já vinha desde 2018 num projeto de recuperação desses investimentos e aprimoramento tecnológico, mas confesso para você que a pandemia nos empurrou fortemente nesse sentido. Então, nós estamos em fase de implantação de um big software no nosso espaço de saúde de gerenciamento assistencial e ele vai ajudar a melhorar a segurança do paciente, aos controles internos e facilitar a vida de quem atende o paciente. E a outro expoente é a telemedicina, porque é uma plataforma toda especializada que ela garante que o atendimento seja feito dentro das normas e com certificação. Então, ele é um atendimento que vale como um prontuário, que vale para qualquer motivo que ele seja necessário, né? Como é o prontuário no consultório. Então, a gente tem investido bastante em tecnologia e não somos só nós, não. Todo o sistema de saúde suplementar tem investido bastante. O próprio sistema Unimed, ele está buscando esses investimentos e através da FESP, que é a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, ela criou um núcleo de desenvolvimento tecnológico, com a Unimed Amparo faz parte. Então, a gente já está tendo atendimento eletrônico. Recentemente, nós contratamos uma colaboradora digital, que é a Leda. Agora os atendimentos são feitos também através da Leda, que é o nosso atendimento digital. Você consegue contratar um plano hoje, fazer uma simulação de custo pelo site. Então a gente está caminhando fortemente nessa digitalização, que vai ser uma tendência forte para o futuro, mas sem esquecer o atendimento presencial. Lembrando que dos nossos beneficiários, muitos vão querer a digitalização, muitos vão querer a telemedicina, vão querer fazer tudo pelo app, mas outros tantos vão querer o contato presencial, vão querer o acolhimento de ir fisicamente a algum lugar, e a Unimed está preparado para os dois. Doutor, o senhor tem destacado muito a importância do bom atendimento, né? E qual característica essencial os colaboradores da Unimed têm que fazem o atendimento da Unimed ser tão diferenciado? Você nunca pode esperar, na verdade, que os seus clientes sejam bem cuidados mais do que você cuida dos seus colaboradores. Então, a Unimed Amparo, ela procura cuidar muito bem dos seus colaboradores. Cuidar das pessoas que trabalham com você, além de procurar sempre prover um salário justo e de acordo com o mercado, é também prover um ambiente de trabalho com felicidade e com clima organizacional bom. É você trabalhar com reconhecimento e que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento ao que fazem. Então, na Unimed, a gente procura estimular que as pessoas também assumam a postura de dono e que tenham atitude, perfil de ver o cliente como o nosso principal foco e o nosso principal objetivo. Muitas vezes, a gente tem o colaborador da linha de frente do atendimento resolvendo problemas
e trazendo para a gente já os problemas solucionados, porque é isso que a gente espera mesmo. A gente espera que o nosso cliente, cada momento que ele tiver em contato com a Unimed, eles tenham um momento mágico. E que se isso não acontecer, a gente possa ficar sabendo para que a gente possa aprimorar. O processo de cuidado à saúde, ele é muito complexo realmente, ele é cheio de nuances e muitas vezes alguma coisa pode não sair como a gente esperava e a gente torce exatamente para que a gente tenha oportunidades através da manifestação dos nossos clientes que a gente possa aprimorando esse processo. Mas eu tenho nos nossos colaboradores, que é o nosso corpo funcional, uma confiança muito grande que eles internalizaram essa preocupação e esse conceito da Unimed que o nosso cliente é o nosso principal ativo. Tudo bem. Doutor, estávamos falando aqui no nosso bate-papo informal, um pouco antes dessa entrevista, sobre a importância da educação. Educação continuada na Unimed Amparo. Nos fale um pouco sobre esse assunto. A gente investe muito forte, Giovanni, em educação. Eu estava externando para você lá que eu acho que a educação é o principal fator. Se você quer ter a gente estava falando em termos de país, se você quer ter um país melhor, mas se você quer ter uma cidade melhor, se você quer ter uma empresa melhor, você precisa dar treinamento. E a gente investe forte em treinamentos. A gente tem ali uma média em torno de 90 horas de treinamento por ano por colaborador, mas isso ainda é aquém da onde a gente quer chegar. A pandemia, ela minimizou bastante no ano passado, mas aí já a partir do segundo semestre a gente ficou mais corajoso, audacioso com os EADs, a gente se acostumou mais a esses treinamentos remotos, então a gente estimula. A nossa política de treinamento, ela é formalizada, ela é uma política que ela tem regras, ela tem toda a estrutura para que o colaborador possa buscar. E quando ele não busca por uma opção dele ativa, ela é inserida muitas vezes em projetos de aprimoramento de programas de desenvolvimento individual e o colaborador é estimulado a não só a graduação, pós-graduação, mas a cursos de especialização ou treinamentos que ajudem muito na execução das suas tarefas. Eu, pessoalmente, acredito que sem educação a gente não chega em lugar nenhum. Então a gente precisa investir, precisa treinar, precisa dar o conteúdo para que as pessoas possam produzir o que há de melhor. Muito bem. Doutor, investimentos, claro, que estão diretamente relacionados a crescimento. Então, quais são as perspectivas de crescimento da empresa aí para os próximos anos? A gente assumiu há mais ou menos 3 anos uma nova área de ação que englobou 3 cidades, que é Socorro, Tuiuti e Pinhalzinho. E a gente tem mantido um foco de crescimento naquelas áreas. Mas o maior crescimento que eu vejo para a Unimed Amparo nos próximos anos é o nosso plano nacional. Nós temos um plano nacional de atendimento em todo o território nacional, né, no Brasil. E esse plano, ele parece ser uma ótima solução, principalmente para aquelas empresas muito grandes que têm unidades espalhadas pelo Brasil. E aí você centralizando a sua negociação, toda a sua relação comercial com uma única empresa, nesse caso a Unimed Amparo, você colhe todos os benefícios que as unidades que estão na nossa área de ação usufruem. Então eu vejo com otimismo uma perspectiva de crescimento. Aí atualmente nós temos do plano assistencial 41 mil vidas. Então eu tenho estimado um crescimento nos próximos 2 anos aí de pelo menos uns 10%. Doutor Adalto, qual é a importância da medicina preventiva para a Unimed Amparo?
Olha, a gente fica levando a vida, ou deixando a vida me levar, e se preocupando apenas em curar os problemas de saúde que aparecerem, já mostrou que não é o melhor caminho. E a gente sempre sofre muito mais com isso. Eu estou falando não só em termos de pessoa, de ser humano, mas também pela organização. Então, tanto nós, seres humanos, deveríamos nos preocupar mais com aquilo que a gente come, com o quanto de atividade física que a gente faz e quais são os nossos hábitos em relação a dormir, a se preocupar com coisas muito pequenas e a se relacionar melhor, como as organizações também. Então, no caso da Unimed, a Unimed Amparo já aprendeu há muitos anos que prevenir é o melhor remédio. Então, a gente investe fortemente na promoção à saúde, na prevenção de doenças, nos cuidados das doenças crônicas e também, quando você já tem uma condição de saúde muito mais agravada, num atendimento, numa assistência domiciliar. Muitos desses programas nossos são, inclusive, já têm anos de bagagem e são reconhecidos pela própria ANS, pela agência, com certificação da ANS, pela qualidade da maneira que é aplicado. Então, hoje, dentro do nosso núcleo de atenção primordial à saúde, além da gente fazer a gestão da Unimed Pleno, a gente cuida também não só de promoção à saúde, com alguns programas, como também com o programa de prevenção, e que a gente chama do nosso programa Salos. A gente cuida também do nosso programa de gerenciamento dos crônicos, tá certo? E a gente também cuida dos casos que não têm muita facilidade de procurar a rede de atendimento. E a gente tem um programa de assistência domiciliar, que é o Cuidar. Então, o Cuidar, que é o programa de assistência domiciliar, o Salos, que é o de doentes crônicos, e o Prevenir, que é o de prevenção, são programas que fazem com que, atualmente, 8% da nossa carteira, dessas 50 mil vidas que eu te falei, passam pela medicina preventiva ao longo do ano. Então, eu acho que qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente conseguir, através da digitalização, a gente melhorar o acesso da população de uma maneira geral, da importância dos cuidados da própria saúde. Se a gente conseguir criar uma cultura e uma geração que se cuide mais, a gente vai ter muitas vantagens e uma diminuição muito grande de tantas doenças que nos assolam agora. Cada vez mais a gente morre menos por doenças infecciosas, né? O que está acontecendo agora com o Covid nos surpreendeu a todos, e essa pandemia é algo que a gente espera que seja pontual e que termine logo e nunca mais se repita. Mas o que acontece o normal é a gente viver cada vez mais e carregar algumas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. E o futuro o ideal seria a gente viver cada vez mais e podendo viver cada vez mais melhor, né? Doutor, qual a importância dos parceiros da Unimed Amparo, no que diz respeito, por exemplo, a laboratórios de exames médicos? Qual a importância desses grupos de trabalho para a empresa? Para nós, eles são fundamentais. A gente até inseriu na nossa missão, como eu estava te contando, a gente colocou lá que a gente tem um cuidado especial, não só com os cooperados, os colaboradores, mas também com os demais parceiros estratégicos. A gente vê os nossos prestadores como parceiros estratégicos. Quando o nosso beneficiário está sendo atendido em determinado laboratório, ele não pensa, às vezes, em qual laboratório que ele está. Ele pensa no atendimento pela Unimed. Então, a gente está dentro de uma comunidade
não muito grande. A Unimed Amparo tem consciência da sua responsabilidade social e comercial dentro da área de ação. Então a gente mantém vários contratos de credenciamentos. A gente se sente muito honrado com o time de prestadores que a gente tem. E a gente tem políticas claras dentro da empresa para a valorização dessas parcerias, com uma remuneração justa, condições de trabalho e uma reciprocidade para garantir sempre a melhor qualidade. Nós passamos por um processo de acreditação recente o ano passado, nós somos acreditados e dentro disso o processo nos exigiu que a gente fizesse uma qualificação dos prestadores. E nós fizemos uma qualificação, bonificamos aqueles que atingiram um padrão mais elevado de qualidade e estamos agora como uma rotina de estar fazendo isso anualmente. E a gente quer esses prestadores próximos daquela mentalidade, como eu falei para você, que os colaboradores internalizaram e assumiram, que é o cliente em primeiro lugar. Então a gente espera do nosso prestador que ele também tenha o propósito do cuidar do nosso beneficiário. E eu acho que a gente vai bem com parcerias bem fortes, das quais eu gostaria de destacar a nossa parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa. Não é um hospital da Unimed, mas é um hospital onde a Unimed está muito forte associada e onde a gente tem um relacionamento fantástico, não só com a diretoria, mas com a Patrícia, que é a administradora do hospital, e a gente faz isso num relacionamento de confiança. Então, tanto a Unimed quanto o Hospital Beneficência Portuguesa sabem que pode confiar um no outro. E eu acho que é esse tipo de relacionamento que a gente faz com todos os prestadores. Doutor, uma pessoa que está doente, ela muitas vezes psicologicamente se encontra mais frágil. Logo, o papel da comunicação da empresa para com essa pessoa, com esse indivíduo, se torna fundamental. Então, diante disso, qual é a importância do sistema de ouvidoria da empresa para o atendimento das pessoas que necessitam da prestação do serviço da Unimed Amparo? Eu agradeço a excelente oportunidade. O atendimento do nosso beneficiário, tanto do ponto de vista assistencial quanto do ponto de vista administrativo, é uma prioridade da Unimed. O caminho ele é muito amplo, ele é complexo e ele é cheio de nuances, onde o nosso beneficiário, o nosso cliente, pode não se sentir satisfeito em algum momento. Quando ele aciona a cooperativa e ele não consegue ter o seu pleito satisfatoriamente atendido ou explicado, ele tem esse canal que é a ouvidoria. A ouvidoria é uma estrutura da Unimed, qualificada, treinada. Nós temos uma médica cooperada sócia que é a responsável pela ouvidoria, que é a doutora Maria Carolina, pneumologista. Ela é a nossa ouvidora e ela recebe todas as manifestações que podem ser por e-mail, por WhatsApp, via telefone ou presencial, principalmente fora da pandemia, né? E ela recebe essas solicitações e procura organizar esses pleitos e dar explicações ou da própria cooperativa ou das áreas pertinentes. Às vezes são pleitos de áreas determinadas da cooperativa, né? E a gente procura sempre dar uma devolutiva. Com sim, quando os pleitos são revistos, ou com não. Às vezes são solicitações que realmente são fora do contrato ou não são pertinentes. Mas mesmo no sim ou no não, essas devolutivas, todas recebem as devolutivas e recebem esse acolhimento. Sem ouvidoria, isso seria impossível. A gente está falando aqui num atendimento de qualidade. A gente está falando aqui num atendimento onde realmente eu pudesse garantir que o foco da Unimed é o cliente, é transformar nessa experiência
do cliente com a Unimed no momento mágico. E para isso a ouvidoria ela é parte fundamental nisso. Doutor, como administrar situações, né, onde o indivíduo de repente tem uma determinada necessidade, mas o plano legalmente não tem a obrigatoriedade de cobrir um determinado procedimento, por exemplo? Esse é uma ferida bem delicada mesmo, né? Um tema para a gente discutir. A Constituição brasileira diz que saúde é direito de todos e um dever do Estado. Essa universalidade da saúde o Estado não consegue fazer e transfere isso para o setor de saúde suplementar. A cada ano agora são editados, a cada 2 anos com certeza, um novo rol de procedimentos que aumenta a quantidade de procedimentos que o plano de saúde deve cobrir. E muito disso se deve à ineficiência do setor público, que o SUS já tem suas dificuldades imensas para poder estar absorvendo todo e qualquer tipo de tratamento. Aí você soma isso àquele agravo que eu te falei da judicialização, onde às vezes o setor judiciário ele decide sem ficar restrito ao contrato assinado. Então, dentro da Unimed, a gente procura ser... A Unimed é uma empresa legalista. Ela procura sempre estar de acordo com as normas, né? De acordo com as diretrizes em relação às indicações dos procedimentos de saúde. Mesmo quando chega para a gente uma solicitação, Giovanni, que ela é fora do plano de saúde, ou ela não é contratual, ou é um atendimento que a pessoa quer ir para fora daqui de Amparo e a gente tem o profissional aqui. A gente procura sempre não simplesmente negar. A gente procura se colocar na posição do beneficiário, trazer o beneficiário e tentar resolver esse problema dele dentro da legalidade. Então, tentar, se está indo para fora, tentar ver um especialista aqui que tem as mesmas condições de cuidar, agendar essa consulta. Se é um procedimento que não está em carência, que está em carência ainda, que não está na hora ainda de ser liberado, a gente procura analisar, ver as possibilidades. Eu acredito que a Unimed nunca se furta de ouvir e poder estar presente, fazer parte da solução de saúde dos beneficiários. Agora, se a gente não respeitar o contrato, nem todos os cálculos atuariais, porque o seguro de saúde, né, o plano de saúde, ele é um seguro, que nem quando a gente contrata o seguro de um carro. Então é feito toda uma precificação, que é aquele valorzinho que a gente paga por mês, para a gente poder garantir a segurança daquele bem que a gente gostaria que ficasse protegido. Isso é feito todo através de um cálculo atuarial. E isso acontece também no plano de saúde. Então, quando você tem uma solicitação, por exemplo, de um procedimento para ser feito em São Paulo, que pode ser feito aqui, dentro da precificação do plano de saúde, ele não está contido. E se a gente tivesse como uma prática liberal de poder liberar tudo isso, isso ia incrementar o valor do próprio plano de saúde. Porque o plano de saúde ele é reajustado em cima de todo o risco dos sinistros, dos casos que vão acontecer. Então, às vezes, a pessoa não tem a noção, ela não percebe que o fato dela exigir do plano de saúde algo que não está no contrato, ela está onerando o seu próprio plano de saúde. Não só o seu, como o da empresa e da própria grupo de pessoas físicas, se não forem empresa. Para a gente, é sempre um momento muito delicado. E a gente procura lidar isso não só dentro do atendimento, da ouvidoria e na diretoria,
com bastante respeito ao beneficiário, bastante cautela, e garanto para você, sempre que a gente busca a solução, e a Unimed não se furta a cumprir o papel dela nunca. Muito bem. Doutor, infelizmente estamos chegando ao final desse bate-papo, ao final dessa entrevista. Eu gostaria de abrir espaço então para que o senhor deixasse aí para todos que estão nos assistindo uma mensagem final. Acima de tudo, uma mensagem de esperança, que estamos em tempo realmente em que todos estamos precisando de muita saúde. Eu gostaria de deixar bem claro a posição da Unimed de poder cuidar de você, deixar à disposição os nossos canais de comunicação para que você contribua para que a gente possa se aprimorar a cada dia. E em relação à pandemia, ela é algo que chegou, ela não existia, e ela é algo que não vai ficar, ela vai passar. E ela vai passar mais rápido quanto mais a gente ajudar os médicos e os planos de saúde, os hospitais, os profissionais da saúde. A pandemia está mostrando que nós, cada um de nós, pai, mãe, filhos, avós, netos, somos parte fundamental nesse enfrentamento. E a gente tem uma parte, acho que tão importante quanto o médico que está na UTI, o respirador, o oxigênio, que é os cuidados que a gente precisa ter. Eu acho que a gente precisa ter uma consciência que nós somos parte importante para que essa pandemia passe logo. Então, o uso de máscaras constante, que nem nós estamos hoje aqui, né, eu e você, né, Giovanni, fazendo, o uso do álcool gel, o cuidado para não ficar contaminando as pessoas, evitar aglomerações. Não tem cabimento agora fazer festas, reuniões com muitas pessoas, churrascos, muitas coisas que a gente tem visto, não tem justificativa agora. Os sistemas de saúde estão lotados, trabalhando no máximo da sua capacidade. Então a gente tem muito a contribuir. E é isso que eu queria deixar como mensagem final. A Unimed Amparo, ela está totalmente estruturada e investindo e preocupada em te atender melhor na assistência à saúde. Mas o principal responsável pela nossa saúde não é nem a Unimed Amparo, nem o médico, nem o enfermeiro. Somos única e exclusivamente nós. Então, os hábitos de vida, os hábitos saudáveis de vida, é que eles têm que existir. Eles têm que ser primordiais. Eles têm que ser a coisa principal que nós temos. Então, é o cuidado com a nossa alimentação, é o cuidado com a nossa atividade física, é o cuidado com as nossas relações humanas. Então, quanto mais a gente assumir essa responsabilidade e usar a Unimed Amparo ou qualquer outro plano de saúde como um consultor e não um protetor, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso em termos de saúde e de qualidade de vida. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que ela foi uma honra estar aqui, né? Essa iniciativa sua com esses programas de entrevistas é importantíssimo pela divulgação do conhecimento, e eu coloco a Unimed Amparo sempre à disposição para estar aqui retornando e contribuindo. Muito obrigado mesmo, eu gostei demais da experiência. Nós que agradecemos, doutor Adalton Rafael de Toledo, presidente do Conselho de Administração da Unimed Amparo, e o Grupo Unisep e o Unifia que se sentem honrados em recebê-lo aqui em nosso canal. Muito obrigado pela sua participação conosco.
E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unize.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar no Unifia e transforme seu futuro. E vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.